Bom dia. Bom dia. Nós vamos recordar um personagem da nossa história religiosa, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso nasceu na cidade de Tarso, hoje uma pequena cidade, exatamente igual a Antioquia, muito pequena, mas naquela época, diz a nossa história, que ela tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Em Tarso tinha inclusive uma universidade. E Paulo, que se chamava Saulo, ele nasceu e ali viveu até os 15 anos. Seus pais eram judeus e ele era cidadão romano. Essa história de cidadão romano fica meio difícil da gente entender. Mas nos lembramos que o romano, ele vendia cidadania. Então, você tinha dinheiro, você ia lá e comprava a cidadania romana. Acredito que a sua família tenha feito isso. Quando ele era adolescente, aproximadamente 15 anos, ele foi para a cidade de Jerusalém estudar na escola rabínica de Gamaliel. Era a escola mais famosa de Jerusalém. Nessa escola se formavam os doutores da lei. E Saulo, quando ele termina o seu curso de doutor da lei, ele vai para Damasco, e quando ele volta de Damasco, Jesus já tinha sido crucificado, mas os seguidores de Jesus montaram em Jerusalém a Casa do Caminho. E Paulo se tornou o grande perseguidor do povo que frequentava a Casa do Caminho. Inclusive, ele teve uma participação muito ativa na morte de Estevão. Mas Paulo, nós encontramos uma passagem realmente muito bonita. Foi quando ele saiu de Jerusalém e ele foi para Damasco para perseguir Ananias. O termo cristão, nessa época, ainda não existia. Esse termo só foi aparecer mais tarde. Mas quando Paulo estava chegando à cidade de Damasco, ele foi envolvido por uma luz muito grande. Aquela luz lhe envolveu totalmente. O seu cavalo se assustou, ele caiu do cavalo, e aquela luz foi aumentando, e ele viu uma figura brilhante, uma figura extraordinária nessa luz. E essa figura lhe pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: mas quem és? E essa figura lhe responde: eu sou Jesus. E Saulo simplesmente pergunta: que queres que eu faça? Ele compreendeu que ele tinha uma missão e ele precisava desenvolver essa missão. E Jesus diz que ele adentrasse a cidade de Damasco e ele iria ter resposta à sua pergunta. Depois disso, aliás, ele ficou cego nessa época, né? Aquela luz foi tão forte que deixou Saulo cego. Ele foi curado posteriormente por Ananias, a quem ele perseguia. Depois disso, ele volta para Jerusalém e ele tem um encontro com o seu antigo mestre, com Gamaliel. E ele descobre que Gamaliel também aprovava aqueles ensinos que estava percorrendo toda aquela região e ensinos que ele perseguia. E ele recebe de Gamaliel um evangelho, uma cópia do evangelho de Mateus. Era exatamente a cópia que Gamaliel tinha recebido de Pedro. E Paulo pega a cópia daquele evangelho e vai para o deserto estudar aquela cópia, estudar aquele evangelho. É claro que ele trabalha nesse período como tecelão, e ele passa 3 anos no deserto se preparando, estudando e conhecendo os ensinos de Jesus. Quando ele volta, ele vai novamente para Damasco. Ele achou que ele já podia falar a respeito daquela religião, daqueles ensinamentos novos. E ele vai para Damasco, mas ele é expulso da sinagoga de Damasco. E ele quase perde a vida. Ele volta novamente para Jerusalém, e em Jerusalém ele se encontra com Barnabé. Barnabé também era um doutor da lei, que tinha estudado com Paulo.
mas Barnabé já tinha aderido aos novos ensinamentos. E Barnabé leva ele para conhecer a casa do caminho, conhecer principalmente Pedro, e depois desta passagem por Jerusalém, ele volta novamente para Tarso. A sua família não lhe aceita, e ele trabalha um período de aproximadamente 3 anos na cidade de Tarso como celeiro. E ele aguarda uma oportunidade de realmente fazer alguma coisa, mas ele sabia que ele tinha que esperar essa oportunidade. Depois de 3 anos, ele estava na cidade de Tarso e ele é convidado por Barnabé para ir até Antioquia e implantar esses novos ensinamentos na cidade de Antioquia. E ele vai com Barnabé para a cidade de Antioquia. E é em Antioquia que ele conhece Lucas. Lucas estava fazendo um pequeno passeio à cidade de Antioquia, onde ele nasceu. E ele se encontra com Lucas, e Lucas propõe o termo cristão e o termo cristianismo. É daí que surge o termo cristianismo, o termo cristão. Depois disso, Paulo passa um tempo em Antioquia, e só no ano 46 ele sai com Barnabé para começar as suas viagens, que é o ponto alto da vida de Paulo, é exatamente as suas viagens. No ano 46, ou seja, ele estava já com 41 anos de idade. Ele sai com Barnabé, e Barnabé era da ilha de Chipre, e eles vão até a ilha de Chipre e percorrem toda aquela região que hoje pertence à Turquia. Então ele vai com Barnabé e mais um sobrinho de Barnabé, Marcos, que nós conhecemos como João Marcos, ou simplesmente Marcos, que também escreveu um evangelho. Depois ele volta para Jerusalém, tem uma pequena reunião cristã na comunidade de Jerusalém no ano de 49, e no mesmo ano de 49 ele vai com Lucas e mais Timóteo para aquela região. E aí ele vai mais longe, ele é levado por Lucas até a região conhecida como Grécia. Então ele percorre aquela parte da Europa, ele permanece 4 anos naquela região. Depois da Grécia ele volta e vai fazer uma terceira viagem. E aí ele permanece muito tempo na cidade de Éfeso. Ele volta posteriormente de sua terceira viagem, e no ano 57 ele é acusado pelos judeus de Jerusalém e ele é preso. Ele é preso e ele fica ali em Cesareia, ele fica aproximadamente 3 anos preso. Depois de 3 anos, como ele era cidadão romano, ele tinha que ser julgado pelo imperador. Ele é levado para Roma, e em Roma ele permanece mais um tempo à disposição da justiça, mas ele é colocado em liberdade por falta de provas. Mas no ano 67, então Paulo já estava com 62 anos de idade, nas perseguições que o imperador Nero fazia aos judeus, Paulo é preso e executado. Então, essa história realmente é muito boa, está no livro Paulo e Estevão, que todo espírita deve conhecer, deve ler. Não é só espírita não, todo mundo precisava conhecer essa história, esse livro. Mas vamos recordar uma passagem no Evangelho de Mateus. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Isso é Jesus está falando. Para nós não resistirmos ao mal. Ou seja, quando o mal nos alcançar, é para nós não colocarmos resistência. Parece que está faltando alguma coisa aqui, né? É claro que está faltando. Mas se a gente analisar só essa frase, nós vamos perceber logo. Mas espera aí, quando nós fomos criados, Deus nos deu o instinto de conservação, um atributo que nós carregamos conosco. Nós já fomos criados com instinto. E o instinto de conservação nos faz lutar contra o mal. É uma característica de toda criatura. Ficamos doentes, nós procuramos a cura. Nós procuramos cuidar dos nossos bens materiais. Fechamos a nossa casa, pomos fechadura. Hoje, nós colocamos alarme no carro. Todos os nossos bens materiais,
nós temos determinados cuidados. Cuidados com a nossa família, e assim vai. Bem, aí nós então, mas espera aí. Mas de qual mal que Jesus está falando então? Se nós temos um instinto de conservação, se nós lutamos contra o mal, e ele diz para nós não resistirmos ao mal, parece que nós estamos falando coisas diferentes, né? Bem, vamos ver o que é que Jesus está falando. Então nós precisamos ir lá no Evangelho para ver o que é que Jesus realmente está falando. Então ele diz assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Dá a quem te pedir. E não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Por esta passagem aqui, nós compreendemos exatamente o que é que Jesus está falando. Qual é o mal que Jesus fala? É a agressão física por atos. Então, quando alguém lhe assalta, quando alguém lhe rouba. Agressão física também pelo comportamento. Algumas pessoas têm um comportamento hostil e você precisa, às vezes, conviver com essa pessoa. Ele fala da agressão por palavras e da agressão por leis arbitrárias. Esta passagem aqui, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Isso aqui fazia parte das leis romanas. Uma lei extremamente arbitrária. Aquele povo era considerado escravo de Roma. Então, se o romano quisesse que alguém lhe acompanhasse para levar uma bagagem, para mostrar o caminho, essa pessoa tinha que levar o romano e pronto. Ele não tinha que discutir. E aí Jesus diz: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, você vai com ele 2 milhas. Nos lembramos de uma passagem, por exemplo, interessante, também no Evangelho de Mateus. Eu vou ler esta passagem. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar sua cruz. Esta passagem aqui é quando Jesus já tinha sido condenado e eles estavam se preparando para Jesus caminhar até o local onde ele seria crucificado. Então precisava levar a cruz até um determinado local. Existia a lei, e essa lei permitia aquelas criaturas chamarem uma pessoa que passasse pela rua para levar a cruz. E nesse momento ia passando Simão, que era um sirineu. Sirineu era o habitante da cidade de Cirene. Jerusalém tinha muita gente que veio de fora. Então a cidade de Cirene ficava na Líbia, ali no norte da África. Então simplesmente pegaram aquele personagem que estava passando e colocaram ele para carregar a cruz, levar a cruz até um determinado ponto. Fazia parte das leis romanas. E aí nós podemos dizer que agressão pelas leis, leis que muitas vezes eram totalmente arbitrárias. Naquela época existia leis arbitrárias. Hoje também tem. Então ele está falando principalmente que é para nós não resistirmos à agressão. É o comportamento que nós temos que adotar quando somos agredidos. Mas o que é que recomenda os órgãos de segurança hoje, se nós formos agredidos? Não. Nós sabemos, eles dizem assim, em caso de agressão é para não revidar. Não é assim? Nós ouvimos constantemente, em caso de agressão, você não revide. Se alguém lhe assaltar, você dá o relógio, você dá o dinheiro, você dá a chave do carro e pronto. Depois, você busca os seus direitos junto aos órgãos competentes. Então, os nossos órgãos de segurança estão dizendo para nós não resistirmos ao mal. Jesus está falando a mesma coisa. O conselho de Jesus há 2000 anos atrás era, em caso de agressão, para você não revidar, para você não resistir ao mal. Mas, se nós voltar um pouquinho, ele está falando, se bater na face direita, você oferece a outra. Se te tirar a túnica, você também dá a capa. Se obrigar você a caminhar 1 milha, você caminha mais uma, você caminha 2. Que é para você dar a quem te pedir e não se desviar de quem quer lhe pedir emprestado. Bem. Mas quando é que ocorre a agressão física?
Se nós percebermos, a agressão física, ela começa sempre pela discussão. É uma discussão, são palavras, e aquilo vai tomando uma proporção mais alta e depois parte para a agressão. Ou seja, enquanto está apenas na agressão verbal, os amigos espirituais ainda estão procurando interferir. No momento em que passa para a agressão física, olha, não tem mais nada para os espíritos fazer, não. A pessoa perde o controle, a pessoa perde a razão, e os espíritos não têm mais como ajudar. É exatamente nesse momento que nós dizemos que se instala a cólera. Pronto, se instalou a cólera. Ou a raiva. Eu acho que vocês já tiveram um momentinho de cólera já, não? De raiva também, de cólera, de raiva. Mas o que é que realmente acontece com a cólera, acontece com a raiva, que é uma coisa tão prejudicial? Então vamos lembrar um detalhe, só um detalhezinho. Nós estamos constantemente irradiando energia. Nós fazemos isso. É o nosso pensamento que cria essa energia. Se nós temos essa energia, se nós criamos essa energia é irradiada, ela vai para o mundo espiritual. Ou é uma energia boa, ou é uma energia ruim. Quando você está com bons pensamentos, é uma energia boa. Quando o pensamento não é bom, é uma energia ruim. Quando você está no estado de cólera, como é que é essa energia? Será que é boa? Não, é uma energia terrível. E o que é que essa energia faz? Você cria essa energia lhe envolve por dentro, alcança coração, alcança pulmão, alcança fígado. A primeira coisa que acontece quando você entra no estado de cólera é alterar o batimento cardíaco. Acelera o coração. Se você for medir a pressão, você vai descobrir que a sua pressão também aumentou. Se aumentou o batimento cardíaco, aumentou a pressão, aumentou tudo, te altera todo o organismo, você pode ter um ataque cardíaco e morrer. Numa situação de raiva, numa situação de cólera. Já pensou você morrer numa situação dessa? Como é que você vai chegar lá no mundo espiritual? Vai chegar bem, né? Vai chegar muito bem. Então, a cólera provoca tudo isso. Mas não fica por aí, não. Depois que essa energia lhe envolveu por dentro, ela lhe envolve por fora. Depois é que ela vai para o mundo espiritual. Depois você irradia essa energia. Mas não acabou, não. Toda energia que nós irradiamos, nós colhemos energia exatamente igual do fluido cósmico universal. Aí, a tua cólera já está acabando, aí você recebe aquela energia que você irradiou de volta. E essa energia faz o caminho inverso. Lhe envolve por fora, depois lhe envolve por dentro. Então acabou a cólera, mas você ainda passa alguns minutos todo com o batimento cardíaco todo alterado. Então a cólera vai nos fazer, mas muito mal. Então, Jesus ele está falando disso tudo. É claro que ele não entrou nesses detalhes, mas ele sabia que podia acontecer isso. Então ele está recomendando para nós não termos o mesmo comportamento agressivo. Para nós simplesmente contribuir para o restabelecimento da razão. Porque se duas pessoas discutem, realmente eles vão se alterar. Mas se uma discute e a outra não vai haver desequilíbrio nenhum. Então, nesse conselho de Jesus, nós precisamos lembrar o que ele está falando. Primeiro, para nós evitarmos a cólera, ou evitar o olho por olho, dente por dente. Que às vezes a gente até fica, puxa, mas evitar. Para nós não nos entregarmos à fraqueza. Porque é uma fraqueza muito grande a pessoa responder exatamente com as mesmas armas. Nós estamos achando, puxa, mas olha, não. Isso é uma fraqueza muito grande. A demonstração de superioridade é você se manter equilibrado. Esse sim é superior. Tá bom, pessoal? Tá bom. Então vamos ver essa aqui agora. Paulo, vamos falar de Paulo mais um pouquinho. Paulo, aos Romanos, ele diz assim: porque nenhum de nós vive para si.
Pois é, nenhum de nós vive para si. Nós temos liberdade total dos nossos atos? Temos? Não, não temos. Primeiramente, se nós estamos aqui nesse mundo, nós precisamos do próximo. Eu não consigo fazer essa blusa aqui. Daqui a pouquinho eu vou almoçar, o máximo que eu consigo é fazer café. Eu não sei fazer almoço. Pois é, bicho ruim ainda. Então veja só, como é que eu vou falar que eu tenho liberdade? Eu não sei plantar, eu não sei colher, eu não sei fazer nada. É claro que eu tinha a minha atividade profissional e algumas pessoas precisavam daquilo que eu fazia, assim como eu preciso dos outros. Mas tem uma outra situação também. Vocês já pensaram, aquela pessoa que vive sozinha, extremamente sozinha, se isola do nosso mundo? Sabe o que vai acontecer? Quanto que ela vai evoluir? Nada. Nada. Nós evoluímos em contato com o próximo. Então, quando Paulo diz, nenhum de nós vive para si, é isso que está acontecendo. Nós não vivemos para nós, vivemos para a família, vivemos para a sociedade, e assim vai. Mas vamos nos lembrar de algumas pequenas situações. Quando nós saímos do mundo espiritual para reencarnar, não vamos ficar imaginando que isso acontece. Não, isso é organizado. Muito organizado. Nós somos controlados pelo mundo espiritual. Então nós deixamos muitos amigos lá e temos muitos amigos aqui. Temos compromissos lá e temos compromissos aqui. No mundo espiritual, tem muita gente preocupada com aquilo que nós estamos fazendo, seguindo e nos orientando na nossa caminhada evolutiva. No mundo material, exatamente a mesma coisa. Nós temos compromissos familiares. Vocês acham que os nossos filhos simplesmente... Não. Nós assumimos compromisso com os espíritos dos nossos filhos, muitas vezes antes de reencarnarmos. Assumimos uma série de compromissos. E quando nós estamos aqui, tanto amigos do mundo espiritual como amigos do mundo material, tem compromisso conosco também. Se nós não realizarmos a nossa programação reencarnatória, o que vai acontecer? Todas aquelas pessoas com quem nós nos comprometemos vão ter problemas, porque eles se comprometeram com as nossas escolhas. Bem, mas isso nos leva a uma outra situação também. Quando nós estamos encarnados, nós influenciamos outras pessoas. Mas não, eu não influencio ninguém. Mas como não influencia? Você não tem filho? Você não tem neto? Você não tem amigo? Você não tem parente? Você não trabalha em algum lugar? Então você influencia sim. O seu comportamento é a influência que você passa para muitas pessoas. Quando você faz coisas boas, quando você passa bons exemplos, vai ser ótimo. Agora, quando você passa mau exemplo, quando a sua influência é ruim, você está caminhando pela sombra. Você vai ter problema. Então, nós podemos dizer que ninguém vive para si. Isso aqui que o Paulo fala é o que está acontecendo. Nós somos influenciados pelos espíritos constantemente. O que nós precisamos fazer é, de vez em quando, dar uma verificada nas influências que nós recebemos. Será que tudo aquilo que eu estou fazendo é coisa minha ou influência do mundo espiritual? Cada um é que tem que saber, tem que parar de vez em quando para analisar. Mas Paulo ainda dizia aos romanos, também nos glorificamos nas tribulações. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que nós crescemos na dificuldade. Bem, como é que a gente se recorda de Paulo? Olha, quando a gente fala de Paulo, eu pelo menos, eu penso em duas situações de Paulo. A primeira foi quando ele estava ali às portas de Damasco e aquela luz me deixou cego. É a primeira. A segunda foi quando ele morre, ele vai para o mundo espiritual e é ele que leva a luz, porque ele se transforma num espírito de luz extraordinário. É só a gente dar uma olhadinha na codificação da doutrina espírita e nós vamos encontrar muita coisa de Paulo. Mas
Paulo teve os problemas dele aqui no nosso mundo também, né? Quando ele não era Paulo, quando ele ainda era Saulo, ele perseguiu os cristãos. Depois, como Paulo, que ele saiu principalmente na região de Grécia e Turquia, ele teve muitas dificuldades. Foi açoitado várias vezes, foi preso várias vezes, levou pedrada muitas vezes, foi corrido de lugares a pedradas, mas ele sempre seguiu o caminho do Cristo. E a gente percebe, puxa, mas o preço que o Paulo pagou foi muito alto, não? Mas ele era responsável pela morte de Estevão, ou seja, a justiça divina alcançou Paulo ainda no nosso mundo. Não ficou para depois, não. O resgate dele perante a justiça divina ocorreu no nosso mundo. Mas, além de todas essas dificuldades, Paulo ainda agradece. Ele diz que nós crescemos nas atribulações, nas dificuldades. Aí tem gente que fica querendo procurar dificuldade porque ele acha que ele vai crescer, né? Nós não temos que procurar coisa nenhuma. As dificuldades que nós temos no nosso caminho já está de bom tamanho. Ninguém precisa procurar mais não, viu? Vamos ficar só com essas dificuldades. Tá bom, pessoal? Agora vamos recordar uma passagem de João. Olha o que Jesus diz. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus está dizendo que ele foi enviado por Deus como missionário. E que ele também iria enviar muitas pessoas em situação de missionário. Pronto. Mas para que Deus enviou Jesus? Jesus veio, na realidade, fazer o quê? Olha, nós sabemos que o nosso mundo, o nosso planeta, ele recebeu constantemente missionários enviados por Deus, e esses missionários tinham por missão o esclarecimento das leis de Deus, o esclarecimento dessas leis para o nosso planeta. Jesus veio continuar essa missão, mas essa missão já tinha sido iniciada há muito tempo. Nós tivemos aqui Moisés, tivemos Buda, tivemos Zoroastro, tivemos tantas pessoas, Sócrates, e Jesus veio ao nosso mundo, exatamente numa época em que o mundo precisava de novos esclarecimentos, e ele continuou mandando seus missionários. Junto com Jesus já veio um monte de missionários, todos os seus apóstolos. Paulo inclusive fazia parte desse grupo. Inácio de Antioquia, vocês já ouviram falar de Inácio de Antioquia, né? Inácio de Antioquia. Quem não ouviu, tem um livro que se chama Inácio de Antioquia. Lê esse livro. Inácio também viveu naquela região. Mas Jesus continuou mandando missionário. Veio Maomé, veio Francisco de Assis, veio Martinho Lutero, Allan Kardec, Chico Xavier. Ou seja, o nosso mundo está constantemente recebendo missionários. E aí nos lembrando, puxa, mas ser missionário? Não, ser missionário não é fácil não. Se vocês observar o que aconteceu com todas essas pessoas, todas elas passaram por sofrimentos terríveis. O sofrimento de Jesus a gente nem fala. Nos lembrando que Jesus veio aqui para curar paralítico, leproso, endemoniados, as pessoas com quem ele conviveu, pessoas das mais diferentes situações, o que não é muito fácil. Nos lembramos, por exemplo, Maria Madalena, era prostituta, Pedro, João, Tiago, eram pescadores, pessoas extremamente simples. Nicodemos era doutor da lei. José de Arimateia era uma das pessoas mais ricas de Jerusalém. E Jesus conviveu com todas essas pessoas. Mas Jesus vivenciou sofrimentos extremos. Hoje, você não precisa mais vivenciar esse sofrimento, não. Você não precisa passar por nenhuma dessas situações. Mas a missão dos missionários atuais é exatamente a mesma daquela época. Mas qual é essa missão? Evangelizar. Falar a respeito das leis de Deus. Mas Jesus, quando ele se reunia ali com os apóstolos, principalmente, e ele sabia que esses apóstolos
iriam levar os seus ensinamentos para o mundo, Jesus ele falava assim: olha, eu tenho dito estas coisas para vocês não se escandalizarem. Mas o que é que Jesus falava para os apóstolos para que eles não se escandalizassem? Olha, Jesus falava aos apóstolos que quando eles fossem desenvolver sua missão, eles seriam perseguidos, eles seriam incompreendidos, ou seja, eles iriam se defrontar com a ignorância que existia naquela época. Muitos apóstolos achavam que levar os ensinamentos de Jesus, bastava eles saírem pelo mundo, ir até uma sinagoga, e sinagoga existia para todos os lados, e eles, na condição de judeu, falavam nas sinagogas. Mas o que aconteceu com a maioria desses apóstolos quando eles procuraram as sinagogas? Eles foram expulsos. Todos eles. Paulo foi expulso de todas as sinagogas por onde ele passou. Era só eles começarem a falar a respeito da lei de Deus. Era só eles falarem que Jesus era o Messias que eles esperavam. Pronto. Eles eram expulsos das sinagogas. Jesus falava na sinagoga de Cafarnaum, mas ele foi expulso da sinagoga de Nazaré, onde ele nasceu. Então, Jesus falava essas coisas para que os apóstolos não se escandalizassem, ou seja, para que eles se preparassem para as dificuldades. Eles iriam ter testemunho dos mais difíceis possíveis. Aliás, todos nós que passamos aqui pelo planeta Terra, e nós somos enviados por Jesus, e nós também temos a nossa missão particular de evoluir, nós sabemos que não temos facilidades no caminho. Ninguém veio aqui para ter tudo bonitinho, tudo arrumadinho, só flor. Veio? Não. De vez em quando tem um espinhozinho, né? Agora tem gente que só tem espinho, flor nenhuma. Mas faz parte da nossa caminhada evolutiva. E se tiver alguém que só tem flor no caminho, eu acho bom essa pessoa se preocupar um pouquinho. Pô, por que me preocupar? Minha vida é linda, só gente boa, nunca tive nenhum problema. Sabe por que não teve nenhum problema? Sabe por que a vida dela é linda, maravilhosa, não tem nada, tudo bonitinho? É porque é uma pessoa altamente endividada com a justiça divina. Ela não teria condições de suportar nenhum probleminha, por menor que fosse. Então ela está passando pelo nosso mundo, às vezes 1, 2 reencarnações, para se fortalecer. Aí depois ela vai se reajustar com a justiça divina. Aí as dificuldades vão aparecer no caminho. Aí a coisa não vai ser muito boa, não. Então, nós que estamos passando por esse mundo, nós sabemos, nós estamos nos educando. Nós estamos crescendo. Então, não vamos nos escandalizar com as dificuldades, não. Dificuldades sempre vai ter no nosso mundo, nós sabemos disso. É assim que nós crescemos, é assim que nós aprendemos. Mas vamos ver essa... Ainda tem que ir lá ou acabar? Dá mais uma. Mais uma. Mas então vamos ver essa aqui. Naqueles dias, quem estiver no telhado, tendo suas alfaias em casa, não desça tomá-las. É interessante isso aqui. Naquele dia, mas que dia? Na época de Jesus, esse dia é o dia em que aquela região ia passar por problemas seríssimos. Jesus falava isso para aquelas pessoas. E nós sabemos que logo após a morte de Jesus, principalmente no ano 70, começou uma perseguição terrível dos romanos contra os judeus. No ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído. A nossa história, não a história religiosa, a nossa história diz que naquele dia, e era um domingo de Páscoa, os romanos mataram aproximadamente 1 milhão de pessoas. A história diz isso. No ano 132, realmente os romanos se organizaram e perseguiram os judeus de uma maneira muito forte. Tanto é que eles abandonaram aquela região. O êxodo judeu, eles começaram nessa época. Então Jesus está falando, naquele dia, ou seja, nesse dia, no dia em que começasse a perseguição terrível,
quem estiver no telhado, tendo suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. É para fugir, para ir embora. Mas aí a gente traz para o nosso dia, né? E nós hoje? O que é para nós aquele dia? Para nós aquele dia é o dia da separação. Da separação. Qual separação? Separação do nosso corpo material do corpo espiritual. Ou seja, o nosso corpo material fica, o nosso corpo espiritual vai-se embora para o mundo dos espíritos. Pronto, é isso que vai acontecer. Vocês já perceberam que eu estou falando da morte, né? É o dia que nós vamos morrer. Vai acontecer isso. Nós vamos retornar ao mundo espiritual. Nada demais. Nós somos espíritos, a nossa casa é o mundo espiritual, nós vamos retornar para a nossa casa. Mas Jesus diz, tendo suas alfaias em casa. O que são alfaias? A gente não usa muito, mas alfaias são objetos, são joias, são bens materiais, são tudo isso. O dia que você passar por essa situação, não é para você voltar para buscar suas alfaias, nem você voltar para querer continuar a sua vida aqui no mundo material. Muitas pessoas passam por aquele dia e voltam logo em seguida para casa, para conviver com familiares, para conviver com os amigos, para conviver no ambiente de trabalho. Jesus está falando que não é para fazer isso. Se você foi para o mundo espiritual, se você já deixou o nosso mundo, você dá um jeito de ficar por lá. Ah, mas lá tem norma. Eu sei que tem norma. Você tem que se adaptar às normas. Quando você chega no mundo espiritual, você vai passar por uma nova situação. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Assim como é difícil quando nós chegamos aqui. Vocês não se lembram quando nós chegamos, né? Mas nós passamos 7 anos de infância para se adaptar ao nosso mundo. Depois nós fomos nos adaptando devagarinho até 17, 18 anos. Olha quanto tempo. Sem contar os 9 meses que nós passamos no ventre da nossa mãe. Quando você volta para lá, é a mesma coisa. O período de adaptação é difícil, é doloroso, você vai estranhar muito, mas você vai ter que se adaptar o mais rapidamente possível. Então nós podemos perfeitamente compreender. Quando chegar aquele dia e você for para lá, não vem aqui para o mundo material de novo, não. Aqui não é mais o seu mundo. Você tem que ficar lá. É claro que algumas vezes os parentes que ficam clamando por aquele que foi. E isso desequilibra. Aquele que foi, quando escuta o clamor dos filhos, da esposa, do marido, dos familiares, ele também se desequilibra do lado de lá. E aí ele vem. E depois ele não consegue voltar. Aí ele fica na casa que está lhe chamando, que está reclamando a sua presença. E isso é uma coisa terrível. Não é bom para os familiares e é péssimo para aquele que já está no mundo dos espíritos. Então, quando acontecer aquele dia, você não volta para cá, não. Você tem que ficar lá, vai ser difícil, mas quando você se equilibrar, quando você se adaptar, aí sim você volta. Olha, nos lembramos ainda que no nosso retorno ao mundo espiritual, nós poderemos ter surpresas, viu? É bom a gente se preparar um pouquinho, porque surpresas podem ocorrer. Pode ser muito melhor do que nós esperamos, não é isso? Mas pode ser muito pior também. Tá? Então, lá no mundo espiritual, nós temos lugares bons, temos lugares ruins, e a nossa preparação, ela começa aqui. Não vamos deixar para preparar. Não, vamos já nos preparar agora. Conhecer um pouquinho as leis de Deus e, se possível, vivenciar essas leis. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, hein?